Boa noite. Na edição de hoje vamos conferir. Oncologista do Hospital São Vicente de Paulo fala sobre câncer infantil. Hoje, aqui no Centro Oncológico Infanto-Juvenil, em Passo Fundo, a gente tem mais de 100 crianças em tratamento, seja fazendo processo diagnóstico, ou um processo de quimioterapia, ou cirurgias, ou radioterapia. E ainda, Janaína Portela faz balanço de ações e iniciativas do ano de 2022. Um ano de muito trabalho, de muita dedicação, não só desta vereadora, mas de todas as pessoas que estão comigo no meu gabinete, meus assessores. O Jornal da Câmara está começando. Amanhã, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Essa campanha global busca conscientizar a população e apoiar crianças e adolescentes com a doença. Pablo Santiago, médico oncologista do Hospital São Vicente de Paulo, ressalta que o diagnóstico precoce tem chances de até 70% de cura. Falar sobre câncer infantil é uma coisa importante porque o câncer infantil, por mais que não seja uma doença tão comum, acaba hoje em dia sendo a principal causa de morte em crianças no Brasil e no mundo. Hoje, aqui no Centro Oncológico Infanto-Juvenil, em Passo Fundo, a gente tem mais de 100 crianças em tratamento, seja fazendo processo diagnóstico, ou um processo de quimioterapia, ou cirurgias, ou radioterapia. E a gente vê que, pela experiência da gente, né, vendo pacientes chegando toda semana com casos de câncer, a gente nota que muitos pacientes ficam meses procurando atendimento, com sintomas já bem nítidos da doença e sem um diagnóstico estabelecido. Hoje em dia, pelas estatísticas, o câncer infanto-juvenil tem um alto índice de cura, em torno de 70% das crianças alcançam a cura, desde que o diagnóstico seja precoce. O momento precoce do tratamento é o que mais impacta, né, nessa chance de sobrevida de uma criança com câncer. Portanto, é importante ter um dia para que isso seja lembrado, para que as pessoas se deem conta que, por mais que um diagnóstico desses, né, seja uma coisa que ninguém queira, encarar a possibilidade de que possa ser uma doença dessas é muito importante para que se consiga alcançar a cura. Quando a gente fala em câncer infanto-juvenil, a gente fala em diagnóstico precoce. Não é possível prevenir o câncer infanto-juvenil, mas é muito importante se fazer um diagnóstico precoce, ou seja, identificar o câncer nos primeiros sinais da doença. A gente sabe que os hábitos de vida, no caso do adulto, né, como, por exemplo, o fumo, o sedentarismo, muitos cânceres relacionados a alguns vírus, né, que são relacionados, por exemplo, hepatite C, hepatite B, o vírus o vírus que gera o câncer de colo de útero, são todos preveníveis, né, na medida que são vírus que a pessoa acaba adquirindo, né, com os seus hábitos de vida. São todos exemplos de situações preveníveis, no caso dos adultos. Na criança não é possível fazer essa prevenção, então o Centro Oncológico Infanto-Juvenil faz um apelo, tem várias campanhas o tempo inteiro, né, para que a população e os profissionais de saúde possam suspeitar do câncer, né, no momento precoce. A gente vê, né, pacientes chegando com doenças iniciais, onde se faz pouco tratamento e se consegue uma grande razão de cura. Então é muito importante o diagnóstico precoce. O resultado do tratamento em crianças é muito maior que nos adultos, exatamente porque a criança ela tolera um tratamento mais intenso, ela tolera doses maiores de quimioterapia, ela tem uma capacidade maior de recuperação
os tecidos se regeneram mais facilmente. Então, esse é um dos motivos pelos quais o câncer infanto-juvenil ele é mais curável, né? Quando a gente fala em tratamento quimioterápico, né? Claro que o câncer infanto-juvenil numa criança, por ser bastante curável, né, vai determinar que ela tenha uma projeção de sobrevida muito maior, né? Uma criança tratada com 2, 3 anos de vida vai daqui a pouco viver até os 90, 100 anos nas gerações atuais. Então é importante, depois de um tratamento, esses pacientes seguirem com um acompanhamento multidisciplinar no seu desenvolvimento global. Os estudos mostram que em torno de somente 5% dos casos de câncer infanto-juvenil estão relacionados a síndromes genéticas, né? É uma situação importante na questão de que algumas síndromes predispõem mais ao câncer, como, por exemplo, a síndrome de Down, a neurofibromatose, outras síndromes genéticas familiares, como a síndrome de Li-Fraumeni. Essas síndromes genéticas predispõem ao câncer, mas se a gente for ver o número total de casos de câncer, perfaz do total em torno de 5% dos casos. A maioria dos casos está relacionada a uma situação aleatória, uma situação onde uma porcentagem pequena de crianças vai acabar desenvolvendo essa doença sem uma relação genética. Passo Fundo, então, através do Hospital São Vicente de Paulo, é a referência, a maior referência do interior do estado no tratamento do câncer infanto-juvenil. Desde 2012, o hospital vem lançando melhoramentos, né, na estrutura do atendimento dessas crianças, o aumento da equipe multidisciplinar, o aumento do espaço físico. No ano passado, a gente inaugurou uma ala de internação com 25 leitos para o tratamento de crianças de 0 a 19 anos incompleto, ou seja, crianças e adolescentes. Isso fez com que o hospital se tornasse a maior referência do interior para o tratamento, né? Então, toda a região norte e noroeste do estado, né, todo caso de câncer infanto-juvenil que ocorrer em qualquer município da região norte e noroeste do estado, a referência para o tratamento adequado, para que se alcance as melhores taxas de sobrevida, a referência é o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Projetos de lei, indicações e emendas modificativas são alguns dos assuntos tratados pela vereadora Janaína Portela no segundo bloco. Nós já voltamos. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Fazendo um balanço do seu mandato do ano de 2022, a vereadora Janaína Portela elencou algumas ações de sua autoria. Vamos conferir todos os destaques da parlamentar. Iniciamos essa retrospectiva com as nossas emendas impositivas que foram aprovadas novamente, segundo ano que nós fizemos a proposição de forma técnica, muito pensada e alinhada com as secretarias de Segurança Pública e da Saúde. E com isso conseguimos que esses projetos fossem aprovados. Por quê?
Tecnicamente, fizemos a indicação de todo o valor que esta vereadora possuía de verba de emenda impositiva para a saúde, destinada novamente ao Hospital Municipal Dr. César Santos, em que nós confiamos o trabalho que tem sendo desenvolvido, sabemos o quão é importante o município ter um hospital referência municipal para o atendimento à pessoa na hora da necessidade, da dor, e de que muitas vezes não se tem o recurso médico e não se tem condições financeiras de custear um atendimento hospitalar, um plano de saúde e a medicação. E no hospital municipal, muitas demandas na área da saúde são atendidas com muita qualidade. Muitos foram os pedidos de providências, dá para se dizer até centenas. E nós vamos destacar projetos de lei que trouxeram uma grande relevância à comunidade, como, por exemplo, a nominação de rua da senhora Heloísa Almeida, uma pessoa, uma mulher lutadora, muito trabalhadora na nossa cidade, junto às camadas mais necessitadas, as pessoas que estavam em situação de maior vulnerabilidade na sua época. Não que isso não ocorra hoje, pelo contrário, né? Mas ela foi uma pessoa que inicialmente fez uma ação muito forte no município de Passo Fundo com o Comitê da Cidadania contra a Miséria e a Fome e pela Vida. Também fizemos a proposição da lei que venha reconhecer o Festival Internacional do Folclore como patrimônio histórico-cultural imaterial do município de Passo Fundo. E isso decorre da relevância desse projeto e que há anos contempla o desenvolvimento da cultura no nosso município e tem cada vez mais aproximado jovens, pessoas, a conciliação de conhecimento de mais cultura, não só da nossa região, como também do Brasil e de outros países. E cada vez mais popularizando, trazendo esse conhecimento, essas vivências de uma forma mais democrática, com menores custos e sempre a comunidade auxiliando no que lhes é possível para tornar esse evento viável, dado os custos, as dificuldades financeiras que todos os eventos passam por isso, né? E os seus novos formatos vão inovando e viabilizando essa aproximação com a comunidade, que é o que nós enxergamos hoje com este projeto do folclore, esse festival que contempla Passo Fundo e traz um pontinho de desenvolvimento de que Passo Fundo seja referência no cenário cultural nível mundial, podemos dizer assim. Outro projeto de lei que trouxe uma grande evidência do trabalho desta Casa Legislativa e dos debates, porque foi um projeto não unânime, porque trouxe muita discussão junto aos colegas vereadores, foi a questão da viabilização de que agentes sanitários identificando que imóveis residenciais ou comerciais que estejam abandonados, mas que estejam com denúncias de focos de mosquito, da dengue, da Aedes aegypti, as possibilidades de doenças transmissíveis por esses mosquitos, que seja viável que os agentes possam adentrar nesse imóvel sem a presença dos proprietários e sem a ordem judicial. Mas frisando-se muito, por que restou aprovado esse projeto? Porque não se trata de uma arbitrariedade, e sim de um instrumento para agilizar o atendimento, desde que, devidamente realizado um procedimento administrativo, feitas todas as medidas para cientificar esse proprietário de que tome as medidas necessárias para limpar o local e afastar focos de mosquitos transmissores de doenças, e desde que, não sendo atendidas as notificações, os avisos, as visitas, aí sim a ação da vigilância sanitária nesse sentido. Além de destacar emendas modificativas e projetos de lei de sua autoria, Janaína Portela falou sobre indicações e pedidos de providências encaminhados ao Executivo Municipal. A vereadora concluiu falando sobre o trabalho realizado junto às comissões permanentes e frentes parlamentares temporárias.
Nas indicações, nós procedemos à organização de avaliação de linhas de ônibus que não estavam contemplando necessidades em alguns bairros ou rotas já definidas e que puderam ser alteradas, apresentando uma necessidade de roteiro, viabilização e atendimento a maior número de pessoas e identificação da relação custo-benefício, sem trazer um prejuízo para a concessionária do transporte público, mas contemplando as necessidades daquela região e alinhando com ligação de determinados bairros a outros, que por vezes uma pequena modificação, e às vezes não tão pequena, mas traz uma grande melhoria à comunidade. Uma indicação muito apreciável e que já está em fase de implantação foi o Tudo Fácil, aqui no município de Passo Fundo, alinhando-se em conveniamento com o Tudo Fácil do governo do estado do Rio Grande do Sul, que foi instalado no Passo Fundo Shopping. O atendimento tem sido muito positivo, a localização, o fator de ser um ambiente que acolhe as pessoas em razão do acesso, do estacionamento, de congregar em um único local o atendimento de várias demandas e necessidades do cidadão, e o Tudo Fácil municipal virá nessa organização de atendimento digital com uma pessoa que oriente o cidadão para fazer a formulação do seu pedido, tudo de forma digital, trazendo informação, orientação de como proceder os protocolos de serviços públicos já definidos e autorizados, esses protocolos de forma digital, e anexando documentos, informações, para que o cidadão tenha agilidade no atendimento do que ele está buscando. Outra indicação de grande significância e resultado operante para o nosso município e com um investimento de milhões de reais é a obra que vai ser dado início, já está em fase de licitações, o asfaltamento da Avenida Brasil, com a Avenida Presidente Vargas, fazendo o trecho da Rua Mascarenhas, a Guilherme Curtis e a Scarpellini Guese. É uma obra de grande vulto, com todo um alinhamento de proteção ambiental, de proteção ao bairro Bosque Lucas Araújo, mas que vai trazer um desenvolvimento para todo esse anel viário e facilidade no deslocamento das pessoas, unindo toda uma população e trajetos que as pessoas realizam hoje, concentrando-se no centro, a Brasil Presidente Vargas, e escoando esse trânsito todo por uma via viável, acessível e com um melhor fluxo, rapidez, segurança e, como eu referi, com toda a preocupação ambiental para que não ocorram danos e prejuízos à fauna e ao desenvolvimento local do bairro Lucas Araújo. Também a instalação dos totens para fornecimento de água potável às pessoas e aos animais. Também tenho trabalhado muito nas comissões, que é nas comissões permanentes ou as temporárias, que nós desempenhamos muitas ações positivas, pensamos os problemas e não temos uma solução imediata para aquele foco de assunto que está sendo estudado, mas temos sim a possibilidade de intervir acompanhando o Executivo Municipal, levando possibilidades, estudos, ideias e possíveis implantações de mudanças para que ocorra um melhor atendimento à comunidade. Um ano de muito trabalho, de muita dedicação, não só desta vereadora, mas de todas as pessoas que estão comigo no meu gabinete, meus assessores, o doutor Giovanni Papini, chefe de gabinete, a Marili Pulga, minha assessora política, a Adriele Gonçalves, também minha assessora política. Somos em poucos, como a gente sempre costuma dizer, né? Todos os vereadores possuem poucos assessores, mas somos muitos quando nós trabalhamos coletivamente, porque toda a comunidade é bem-vinda para trazer a sua demanda e também trazer as suas sugestões. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.